Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Heloísa e eu moro aqui nos Estados Unidos, no estado de Maryland. Eu sou au pair faz um mês e nesse vídeo eu vou falar como que eu aprendi inglês, basicamente. Eu vou mostrar pra vocês o lugar que eu tô aqui. Aqui é o, deck. Então aqui estou sentadinha na mesa. No último vídeo eu mostrei dali, ó. Ali é o meu quarto. Essas duas janelas é o meu quarto, banheiro e a parte de baixo agora. Então aqui. Bom, aqui obviamente eu tenho que falar inglês todos os dias e não tá sendo um perrengue pra mim, porque eu aprendi inglês há alguns anos e eu dei aula por alguns anos também. Mas tá, vamos desde o começo. Desde pequenininha eu gostava muito de inglês, tipo, muito. Deixa eu só fazer isso aqui. Já sei, ficou melhor, hein? Tá, desde pequenininha eu sempre gostei de inglês. Tipo assim, fascinada, apaixonada. Quando eu assistia, tipo, um filme da Disney, sei lá, qualquer coisa, eu falava, meu, eles são tudo dos Estados Unidos, todos eles falam inglês, eu quero falar inglês também. Então eu ficava assim, tipo... Eu queria muito, antes de eu aprender a escrever, eu já queria falar inglês, basicamente. Então eu passei anos com essa vontade e aí você vai crescendo, você vai esquecendo, né? Tipo, vai focando em outras coisas, aprendendo mais coisas. Aí até que quando eu tinha uns 12 anos, meu pai me colocou num cursinho, tipo aquelas escolinhas bem furreca. Assim, eu sempre fui muito boa no inglês, sabe? Inglês da escola, essas coisas, mas nunca levei tanto a sério, sabe? Aí até que depois eu saí dessa escolinha, nem foi pra frente. Aí quando eu tinha 15 anos, no meu primeiro ano de ensino médio, meu pai me colocou numa escola, na cidade onde eu morava. E esse curso, ele durava 2 anos e meio. 2 anos e alguma coisa. Era 12 estágios. Era o método Kalam. Não sei se vocês já ouviram falar. E... esse método, ele tem 12 estágios e, tipo, eu tava no meu primeiro ano de ensino médio, eu fazia ETEC, então era ensino médio com técnico, e era, tipo, super corrida, eu não queria fazer o curso, porque era muita coisa pra estudar, por fim, meu pai me obrigou, e eu tive que fazer, assim, graças a Deus, graças ao meu pai, ainda bem que ele me forçou a fazer o curso, mas eu amava, desde o primeiro dia eu já amei, era incrível, eu adoro o método. E aí beleza, eu fiz o inglês, eu terminei no final do meu terceiro ano. Então, em 2018, 2019, no comecinho de 2019 eu terminei o curso. Depois que eu terminei o curso, eu continuei fazendo aquelas aulas de conversação, sabe? Só pra não perder muita coisa. E aí, passou alguns meses, no comecinho de 2020, eu comecei a dar aula. Então, nessa mesma escola que eu fui aluna durante anos, aí eu comecei a dar aula lá e foi aí que o meu inglês deu um up. Tipo, eu já sabia falar, dava pra me virar super bem. Acho que se você me jogasse no meio de um país, assim, eu já tava bem pra falar, entendeu? Mas quando eu comecei a dar aula, o meu inglês foi assim, vamos supor, de 70 pra 99. Foi assim, deu uma boa melhorada mesmo. Durante o curso, eu sempre foquei muito no inglês, porque eu gostava muito, então eu sempre me dava muito bem na matéria, porque eu sempre gostei muito de gramática, eu sei, a do contra. Eu sempre gostei muito de gramática, eu sempre fui muito boa com gramática, com regras, e então eu sempre, tipo... tive facilidade com isso, nas provas, minhas notas eram sempre altas, porém eu tinha muito medo de falar, então, como eu falei, eram 12 estágios, então até o estágio 5 eu não falava nada, tipo, não que eu não falava, mas eu não tentava, sabe, eu tinha muita vergonha, então eu ficava quieta o tempo inteiro, tipo, os outros alunos falando, conversando e eu assim, olhando, porque eu morria de vergonha de errar na frente do professor, sabe? O professor vai ficar, tipo, nossa, que burra, não sabe falar nada. Mas aí depois, chegou um tempo, eu falei, meu, eu tô quase na metade do curso. Se eu não falar com o professor, eu vou falar com o quê? Com um americano e vou, tipo, errar tudo na frente dessa pessoa. Então, tipo, o professor tá lá pra te corrigir, entendeu? Pra você conversar com ele, pra não errar com as outras pessoas. Então, depois que, tipo, eu tive essa consciência de que eu tinha que tentar na sala de aula, que era um lugar pra isso,
Aí eu desembestei de falar, tipo, falava. Assim, sem parar. Quando eu tinha uma brecha pra explicar alguma coisa, pra falar alguma coisa, eu ia lá e falava. Eu fazia curso todos os dias. Então eram 50 minutos por dia, todos os dias, 5 dias por semana. Então, isso realmente, eu tinha contato com o inglês todos os dias. E essa é, tipo, a primeira dica que eu tenho pra vocês melhorarem o inglês de vocês, ou quem estiver começando a estudar agora, é praticar todos os dias. Não precisa ser, tipo, numa sala de aula, sabe, estudando ali, sentado, olhando pra cara do professor todos os dias. Não é isso. Mas é estar em contato todos os dias. Nem que seja ouvindo uma música. Gente, ouvir música. O que eu fiz que eu achei, tipo, muito legal. Quando eu comecei a estudar, eu gostava muito de One Direction. Eu ainda gosto. E aí eu pegava, tipo assim, as músicas e eu colocava no YouTube. Aí você pesquisa lyrics e aí você acompanha a letra, basicamente. E aí eu ficava cantando junto sem entender nada. Tipo, entendia só o verb to be e mais nada. Nada. Então, tipo, eu cantava a música, né, seguindo a letra. E aí, conforme ia passando os estágios, conforme ia passando um tempo que eu tava aprendendo durante o curso, eu ia cantando as mesmas músicas. E aí eu falava, meu, agora eu sei o que é esse verbo. Tipo, agora eu entendi o que ele falou nessa frase. Então eu não entendia, tipo, a música inteira, óbvio. Mas eu ia entendendo, e conforme eu ia fazendo uma gramática nova no curso, aí eu ia lá e ouvia a música de novo e falava, meu, faz todo sentido agora eu entendo aquela música. E era muito gostoso, então foi chegando até o final do curso, que tipo, chegou lá, sabe, no estágio 8, 9, eu já tava entendendo a música inteira e eu ficava tipo, meu, tô entendendo a música toda. Então isso era muito gostoso. Então ver o seu progresso, tipo assim, tem que ter paciência, sabe? Muita paciência, porque demora pra você, não é do dia pra noite, sabe? Demora pra você conseguir absorver todo o conteúdo e colocar em prática. Então, tem que ter paciência pra aprender inglês, tem que ter muita paciência. Mas quando você vê o resultado, né, depois que eu consegui entender a música, assim, sem precisar olhar no Google Tradutor, porque eu já tinha aprendido isso na sala de aula. Então, nossa, é muito legal, muito legal. Tipo, você fala, meu, eu aprendi, tá, tipo, tá aqui na minha cabeça, eu consegui entender, sabe? É muito gostoso, muito. Eu amo essa sensação. Então, tipo, eu ouvia muita música, e sempre as mesmas músicas, porque eu sou dessas de repetir muita música. Filme. Gente, eu via muito filme. E eu gosto de, sabe, Disney, tipo, filme de princesa, desenho, todos esses filminhos bobos eu amo. E, tipo, eu assisto por prazer, sabe? Tipo, adoro. Ou filme, tipo, clichê, romancezinho, ou qualquer coisa que você goste. Eu assisti esses filmes e, tipo, como eu já tinha assistido cada um 10 vezes, eu não precisava assistir em português, porque eu já sabia da história, então eu colocava em inglês. Então eu fui, tipo, por etapas. Eu comecei, tipo, em inglês, comecei, tipo assim, em português, né, que a gente assiste normal, depois eu coloquei em inglês com legenda em português. Então eu assistia vários filmes desse jeito. Depois, eu falei, vamos tentar trocar. Então eu assistia em inglês com legenda em inglês. Então, tipo, você consegue ver a legendinha ali, você consegue assimilar o que a pessoa tá falando. É muito legal. Mas o melhor de todos, o principal, é quando você tira todas as legendas. Então você coloca o áudio em inglês, original, e sem legenda nenhuma. É difícil, é muito difícil. No começo, quando eu tentava fazer muito isso, a minha cabeça doía. Mas é um processo que a gente precisa passar por isso, entendeu? Uma coisa que eu acho mais legal ainda do que filme é série. Porque a série você tem um contato constante, né? Com os mesmos personagens, as mesmas vozes. Você já sabe que, por exemplo, aquela pessoa, ela fala daquele jeito, ela tem um certo sotaque. Então você vai começando a se acostumar. E série dá pra você colocar legenda, tipo, legenda em inglês, sabe? Tipo, vai seguindo. Isso é a coisa que eu mais fiz e é a coisa que mais me ajudou. Porque eu pegava muito vocabulário, sabe? Na sala de aula que a gente fala, meu, o professor tá me ensinando isso, quando que eu vou usar isso? E aí você assiste o filme ou assiste a série e aí você vê que a pessoa usou aquilo. É muito legal, muito. Eu adoro essa sensação. Outra coisa que eu fazia, eu lia algumas coisas. Tipo assim, eu troquei meu celular inteiro pra inglês, então as configurações do meu celular, desde quando eu tava no curso, ela já era tipo 100% em inglês. Isso ajuda muito, porque isso é uma coisa básica, sabe? Você já sabe como mexe no seu celular. E se você não souber uma palavrinha ou outra, você vai lá
pesquisa rapidinho e pronto, problema resolvido. Mas você tá sempre em contato, você tá com seu celular todos os dias. Então, se você trocar para inglês, é um pequeno passinho que você deu para você melhorar o seu inglês. Ler algumas coisas. Então, eu segui algumas páginas em inglês no Instagram. E aí eu vi alguns posts. Então, assim, as pessoas que comentam, elas só comentam em inglês. Então, às vezes, eu dava uma olhada nos comentários. E aí tem algumas gírias que eles falam, tem umas abreviações. Então, algumas coisas que eu ficava vendo e fazia sentido, que tipo, eu começava a aprender, sabe? Ou que eu não aprendia, eu li os comentários e aí eu entendi a piada, entendi alguma coisa. Então, isso também me ajudou bastante. Ainda mais numa coisa mais adolescente, sabe? Aquele tipo mais gíria, mais essas coisas que eles realmente usam no dia a dia pra se comunicar. Algumas matérias em inglês, eu digo assim, alguma fofoca. Num site de fofoca você entra e você lê alguma coisa sobre algum famoso ou algum assunto que te interesse. Isso também me ajudou bastante a melhorar. E, particularmente, o que mais me ajudou foi ter dado aula. Eu comecei a dar aula com 18 anos, quase 19, porque foi no começo de 2020, eu tinha 18. E eu dei aula até os meus 21. Então, eu fiquei 2 anos e alguns meses dando aula. E isso, assim, foi a melhor coisa pro meu inglês. Eu não digo, meu inglês não é perfeito, não é perfeito. Eu gosto muito do meu inglês, eu acho que, assim, ele melhora todos os dias. Eu gosto muito de aprender inglês. Então, assim, por eu gostar, já é mais fácil, entendeu? E eu tenho esse interesse e tudo mais. E quando eu comecei a dar aula, quando você precisa explicar algo pra alguém, você precisa aprender pra eu explicar. Então, tinha muita palavra, assim, no método Callan, né, que eu dei aula do método Callan, você precisa explicar as palavras para os alunos. Não sei se você já conhece esse método, pesquisem no YouTube para vocês saberem o que eu tô falando. Mas, basicamente, você precisa explicar um monte de palavras, explicar a matéria para os alunos, e a aula é 100% em inglês. Então, você precisa preparar a sua aula com antecedência. Isso, assim, por exemplo, o que é uma chair? Chair, no caso, é uma cadeira, né? Então, você vai explicar o que é uma chair. Chair is an object with 4 legs that we use to sit, and it can be made of wood, made of metal, it can be brown, black, we can find in a kitchen, in a living room, everywhere. Então, tipo, quando você começa a explicar as coisas em inglês, isso, tipo assim, leva seu inglês a um outro nível. É muito legal, eu gosto muito dessa ideia de explicar. Então, uma coisa que eu sempre falava pros alunos também, tenta pensar em inglês, sabe? Falar com você sozinho. Então, assim, se você estiver no seu quarto, de frente pro espelho, finge que você tá dando uma entrevista, sabe? Você é famoso e dá uma entrevista pra alguém. Aí você fala seu dia, talvez, conta da sua vida. A parte principal, pra você saber que seu inglês tá andando, você precisa saber falar de você. Você precisa saber falar de você, principalmente assim, voltado pro au pair. Você precisa saber falar tudo sobre você. Você precisa falar sobre o seu trabalho, sobre as suas experiências com criança, sua personalidade, o que você gosta e o que você não gosta de fazer, suas condições físicas, se você toma remédio, se você não toma remédio, suas preferências, tudo, seus hobbies. Você precisa saber falar sobre você. Tudo sobre você tem que falar. Você tem que ser capaz de perguntar sobre as outras pessoas, fazer perguntas básicas, sabe? De onde você é, o que você gosta de fazer. Perguntas básicas, principalmente voltadas pro au pair. Então, pega uma listinha de au pair, pega uma listinha de, tipo assim, entrevista com a host family. Tem em inglês. Então, dá uma lida, estuda para responder aquelas perguntas, inclusive para entrevista para entrar na agência. É falar sobre você, basicamente. Você precisa falar sobre você. Tudo, toda a sua experiência com criança, você precisa ser capaz de falar de uma receita. Pega a sua receita preferida de um bolo, de um doce, de uma comida que você goste. Fala essa receita em inglês. Pratica desse jeito. Você precisa saber falar essas coisas básicas, manter uma conversa básica, entendeu? Eu não viria pro au pair, eu não viria pro intercâmbio sem saber falar inglês. De verdade, assim, de coração eu não viria. Porque eu acho que você não cria um laço afetivo tão grande com as pessoas se você não consegue se comunicar com as pessoas. E
assim, se acontece uma emergência, se você precisa fazer uma ligação, se acontece qualquer coisa, como você vai se virar sem saber falar a língua? Sabe, aqui, pelo menos aqui onde eu tô, todo mundo fala inglês, obviamente, e se não fala inglês, eles falam espanhol. Então, se você fala espanhol, ainda te ajuda um pouco. Mas a língua é inglês, então pra você vir pra cá, você precisa saber falar inglês, você precisa. Se você tiver um intermediário, já é legal, porque aqui você aprende muito rápido, é muito rápido pra aprender. Tem muita coisa que eu não sei, muita expressão, muita gíria. Comida, gente, tipo assim, por que eu saberia o nome de uma beterraba no Brasil? Por que eu saberia? Pra quê? Eu não ia usar esse vocabulário. Mas quando você tá aqui, você precisa aprender o que é uma beterraba. Então, você precisa saber a língua, sabe? E aqui você aprende muito. Você aprende muita coisa. Então, eu tô sempre perguntando, sabe? Tipo, o que é isso? Como eu posso falar o nome disso? Como eu posso falar o nome da pinça de tirar pelo da sobrancelha? Então, eu sempre pergunto tudo isso, assim, pelo menos pra mim, a Rochema, eles não se sentem incomodados, eles sempre me respondem tudo, então dá pra aprender. E aqui também você pode fazer um curso de inglês quando você chega, né? Como eu tinha comentado, que você ganha uma bolsa de $500, então você pode estudar inglês, pode estudar qualquer coisa. Se seu inglês for muito iniciante, né? Iniciante intermediário, você pode optar por fazer inglês mesmo. No meu caso, eu não vou fazer inglês. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou fazer um curso de inglês. Acho que seria desperdício de dinheiro, porque eu consigo me comunicar super bem, não tenho problema algum. Inclusive, todas as pessoas que eu já conversei daqui, todos eles elogiaram meu inglês. Sempre falam que meu inglês é muito bom. Mesmo as coisas que eu não sei me comunicar, é o que eu falei de explicar. Então, por exemplo, eu sempre pratiquei desse jeito porque se eu não souber falar a palavra chair, tipo, eu não lembro o que é cadeira, eu não lembro, o que é cadeira. Mas você sabe explicar o que é uma cadeira. Uma cadeira é um objeto que a gente usa pra sentar. Então, se você souber explicar isso em inglês, a pessoa vai entender o que você falou. Ela vai entender e ela vai te ajudar, ela vai completar a sua frase pra você. Bom, uma coisa que ajuda também no inglês, que eu fazia bastante e eu sempre falei pros alunos. Sabe quando você vai deitar e você passa pelo menos uns 10 minutos na cama, ou tipo uns 5 minutos, só moscando, sem fazer nada? Pega e pensa no seu dia. Como foi o seu dia? O que você fez? Isso vai ajudar na sua memória e vai ajudar o seu inglês. Então pensa durante o dia. Então você fala, hoje eu acordei tal horário, eu comi tal coisa pro café da manhã. Sabe, frases simples em inglês. Isso também vai ajudar muito a praticar. Bom, acho que tem aquele site, né, chamado Omegle. Eu não sei, eu nunca usei, mas tem alguns sites que você consegue fazer aquela videochamada com pessoas de fora. Dá pra tentar a sorte também. Nunca tentei, sempre falam que aparecem umas pessoas muito esquisitas. Mas, se vocês estão dispostos, acho que também tem esses sites. Tem muito aplicativo também. Eu usei o Duolingo durante um tempo pra aprender um pouco mais de espanhol. Mas ele também tem a versão de inglês, então você coloca, tipo, você faz aquele mini testezinho pra ver seu nível e você já continua nas aulinhas. Eu gosto muito do Duolingo, gosto bastante, então recomendo. Tem vários outros aplicativos que você também baixa e dá pra você praticar, então, tipo, que você não tem necessidade de ir pra uma escola. Aliás, escola é muito bom, eu gosto muito da ideia de ter um professor. Gosto muito. Mas se você não tem como ter uma aula, tem vários vídeos no YouTube falando sobre o inglês, sobre várias coisas. E eu acho que no momento é isso que eu consigo lembrar. Se vocês lembrarem ou tiverem alguma outra ideia de como estudar inglês, deixem aqui nos comentários. Dá pra ir se ajudando, ajudar quem não sabe falar inglês, ajudar quem tá tentando falar inglês. Tá sendo fácil falar inglês aqui, como eu tinha explicado no outro vídeo. É só um botãozinho, tem muita coisa que eu não sei, que eu gostaria de melhorar mais meu inglês, mas eu acho que vai melhorar conforme eu for falando, conforme eu for praticando, conforme eu for morando aqui, vivendo inglês. Acho que vai melhorando cada vez mais. Tem bastante sotaque que eu ainda não entendo. Então, tem vários sotaques que eu não entendo. Vários. E eu tenho muito, tipo, não é medo, mas eu tenho receio de falar com gente muito nova. Tipo, da minha idade ou mais novo. Sei lá, eu tenho bastante receio porque geralmente as pessoas falam com gíria, falam muito rápido e
eu fico meio perdida. Então, assim, eu que já dei aula, tudo mais, eu fico perdida. Então, tá tudo bem você estar perdida também, tá? É normal, a gente chega lá um dia. Então é isso, gente. Não venham sem inglês. Sério, não venham sem inglês. Isso é o que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Pratiquem o máximo possível, ouçam música, vejam filmes, façam aula, nem que seja no YouTube, nem que seja sozinho, dá um jeito, mas não venha sem inglês, ok? É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por quem assistiu esse vídeo até agora, falando no meu inglês. E é isso. Um beijo. Tchau!